onde vocês podiam estar dormindo até agora, mas que bom que acordaram para estar aqui comigo. Fico feliz de ter vocês aqui e pedir um pouquinho da atenção de vocês nessa manhã. Dizer que esses momentos podem ser repetidos, aí vai depender do interesse de cada um. Na semana passada eu passei um exercício sobre variáveis, tipos de variáveis, né, estatísticas, e durante a semana eu abasteci o canal com mais videoaulas de estatística. Então, seria bom se você desse uma olhada nessas aulas, já fosse se adiantando. A gente está andando a passos bem lentos, assim, se a gente for comparar com o ritmo de sala de aula, né? Se fosse em sala, eu já teria começado estatística, já estaria praticamente acabando, né? E a gente ainda está no comecinho. Mas a minha ideia é que a gente faça... Tá sem áudio de novo? De novo, Mel? Não acredito, não. Sério? Porque pra mim aqui tá tudo dando sinal certinho. Bom, vou continuando aqui, tá? Tá ok, então. Então, assim, eu peço para que vocês fiquem mais ligados um pouquinho lá no GR8, um pouquinho mais ligados aqui no YouTube. Se inscreve no canal, não fique esperando que outra pessoa te avise que tem vídeo aula, né? Tomara que você fique mais um pouco. Espero que vocês fiquem um pouquinho mais ligados aí, tá? Bom, então eu já vou cortar aqui para minha tela e já mostrando para vocês sobre o exercício da semana passada, tá? Acho que agora a gente pode engatar aí e iniciar de verdade a nossa aula, tá? Bom, aqui no, na minha tela eu coloquei o seguinte, coloquei as questões e aí a gente vai fazendo aí uma análise em cima delas, tá? Falei sobre tipos de variáveis, né? Então só para a gente lembrar, eu vou usar QL qualitativa, tá? Para qualitativa. E QN eu vou chamar de quantitativa. Bom, quando for qualitativa nominal, aí eu vou usar só N. Quando for ordinal, O. Tá? Então, nominal, ordinal, o que mais? Falta falar de contínua e discreta, né? C vai ser contínua e D vai ser discreta. Tá? Então, vou usar essa legenda aqui na minha tabela, tá? Então, por exemplo, vamos classificando aí aos poucos aí. A variável nome, é lógico que ela é qualitativa nominal. A variável sexo, qualitativa nominal. Tinha gente achando que era quantitativa, né? Que é a quantidade de vezes. Não, não tem nada a ver não, tá? A variável idade, essa aqui é quantitativa, então eu chamei de QN, e ela é, pessoal, discreta, tá? Salário, aí já é uma variável quantitativa contínua. Por quê? Por causa dos benditos centavos, tá bom? A idade, mas professor, a idade podia ser 25,3 para dizer que é, sei lá, 25,5 para dizer que é 25 anos e meio. Não, não faz muito sentido, porque aqui está deixando claro que é em anos, tá? Grau de escolaridade, pessoal. Aí já é uma variável qualitativa e essa aqui é ordinal, tá bom? Surgiram muitas dúvidas assim via e-mail, via mensagens, mas é interessante assim, cara, que tudo isso estava escrito na videoaula. E a videoaula estava na página da atividade. Então, a ideia era que você assistisse primeiro a videoaula para depois tentar fazer a atividade, tá? Então, se tivesse assistido, muitas dúvidas teriam sido resolvidas antes mesmo, tá bom? E tempo de serviço é em anos. Essa aqui eu vou classificar como quantitativa discreta, tá?
Então a gente consegue contar quantos anos, né? Então não é um intervalo com valores reais. Aqui é tudo inteiro, tá bom? Ah, mas alguém me perguntou, mas tempo de serviço não podia ser 4 anos e meio, 5 anos e meio? Bom, aqui nesse caso não, tá, pessoal? Porque aqui tá tudo, assim, é tudo muito relativo isso, tá? Dependendo da pesquisa, uma mesma variável, ela pode ser discreta ou na outra pesquisa, dependendo da forma que ela for colocada, ela pode ser contínua. Então a gente tem que olhar bem a pesquisa que a gente tem em mãos, tá? Bom, então continuando. Então, lá na questão, aqui o texto ficou todo junto, mas a gente vai marcando, tá? Acho que não vai ter dificuldade de ver, não. Analise as informações e assinale a alternativa correta. Primeira, nome, sexo e escolaridade são variáveis qualitativas. Então, nome é qualitativa, tá certo. Sexo é qualitativa, tá certo. E que mais? Escolaridade é qualitativa, tá certo. Então, a 1 tá correto. Na 2, idade e tempo de serviço são quantitativas discretas. Então, idade, vamos lá. Cadê idade? Quantitativa discreta, ok. E tempo de serviço? Quantitativa discreta, ok. Então, a segunda está correta. Terceira, salário é uma variável quantitativa contínua. Então, salário quantitativa contínua. Tá ok, é isso mesmo, tá? Quarta, aí na quarta já acontece assim, ó. Grau de escolaridade é uma variável qualitativa nominal. Por que que ela não é nominal? Se você assistiu a aula, você vai saber que grau de escolaridade não é nominal, é ordinal. Porque existe uma ordem mais agradável de se ver, né? Por exemplo, em ordem crescente seria ensino médio, universitário, especialização, tá? Se a gente coloca essas respostas em uma outra ordem, vai soar esquisito, né? Por exemplo, universitário, ensino médio, especialização, tá? Então, são respostas que podem ter uma determinada ordem. Ninguém está dizendo que é obrigado a estar nessa ordem. Mas como é possível ordená-las, elas se tornam uma qualitativa ordinal. Por isso a quarta está errada. E a quinta, salário é uma variável quantitativa discreta. Não é salário, é uma quantitativa contínua, porque é um intervalo real de valores. No caso, é um intervalo aberto, né? Mas é um intervalo real de valores. Portanto, salário, essa quinta aqui está errada. Então, estão corretas apenas 1, 2 e 3. Eu esqueci de falar, mas já está passando aí na legenda que está abaixo do vídeo e também está no comentário. Eu estarei ao vivo no Meet, no Google Meet, assim que eu encerrar aqui. Eu vou encerrar aqui e vou direto para a sala lá do Meet, né? Que nesse momento eu não estou, eu saí da sala do Meet para estar aqui. Mas eu vou para lá para tirar dúvidas, falando com vocês, ouvindo a vocês, tá? Então essa vai ser o meu momento de falar diretamente com quem quiser falar comigo, entra lá, tá? O link está disponível no chat ao lado, tá bom? Então se você dá uma olhadinha aqui no YouTube mesmo, no chat tem o link do Google Meet. Sobre a semana passada, enquanto eu vou passando aqui para outra tela, alguns alunos afirmaram que não conseguiram entrar na reunião. E é verdade, não consegue mesmo não, tá? Porque eu uso o Meet da Unidesk. O colégio militar não tem Google Meet, então eu uso o Meet da Unidesk. Se outros professores estão usando, é porque eles estão usando de outras instituições que eles trabalham. Eu trabalho na Unidesk, vocês sabem disso, e eu uso o Meet de lá. Então toda vez que alguém quiser entrar no Google Meet, lá, tem que pedir autorização. E aí o que acontece? Eu começo a aula, aí quando dá uns 15 minutos de aula, começa a chegar a gente. Eu já estou em outra tela, eu nem estou vendo o pedido, tá? Então, aqui nesse momento, a tela que vocês estão vendo aí é a mesma que eu estou vendo aqui. Eu não estou vendo mais a tela do YouTube. Então, o que está acontecendo, deixando de acontecer, eu não vejo, tá bom? Então, o meu pedido é que vocês, próxima vez que a gente resolver fazer via Google Meet, que sejam um pouco mais pontuais, tá? Cheguem antes, tá bom? Para não ter mais problema.
Vou para a segunda questão. Para saber o grau de satisfação em relação a bares e restaurantes de determinada região, foram entrevistados 10.500 turistas. Deixa eu sublinhar isso aqui. 10.500 turistas. Sabendo que no período da pesquisa havia na cidade cerca de 20 mil turistas, assinale a alternativa correta. Então vamos deixar uma coisa bem clara, tá? Sobre população e amostra. Aí eu recomendei que vocês assistissem não somente a aula que estava lá na página, mas que assistissem toda a playlist de estatística. A minha playlist de estatística, ela tem vídeos que eu considero até curtos, dada a importância do tema. Então estou tentando fazer vídeos aí na casa de 15, 16 minutos, tá bom? Esse conceito de população e amostra está, se eu não me engano, no vídeo 1 de estatística, tá bom? Então, mais uma vez, se inscreve no canal, dá uma olhadinha nas playlists, lá tem a playlist de estatística e você vai ver lá os vídeos que nós temos até agora. Se eu não me engano, se eu não estiver errado, são 7 vídeos até o momento e nascendo outros aí essa semana. Bom, os 20 mil turistas, então, aqui são a população da minha amostra, ou a população da minha pesquisa, desculpa. Tá? Então você tem lá os 20 mil turistas na população. Aí você vai lá e pega um grupinho, uma amostrazinha lá de 10.500. Eu falo 10.500 como se fosse pouco, mas não é, né? Tá, 10.500. Então tem uma galera aqui e tem uma galera que faz parte do universo da pesquisa, mas não foi ouvida. Então isso é que tem que ficar claro, tá? Então eles fazem parte do universo, não foram ouvidos. Quem é que foi ouvido? Esse pessoalzinho aqui, ó. Esse pessoal aqui foi ouvido na pesquisa, tá bom? Então vamos lá. Opção A. Os 20 mil turistas representam a amostra da pesquisa. Tá errado. Por quê? Porque não é a amostra, é a população. Tá bom? Esse é o erro aqui, tá? Quando eu estou fazendo exercício com os meus alunos, eu não gosto de dizer só, tá errado. Mas por que tá errado? Tá? Tem que ficar bem claro. Então não é a amostra, é a população. Os 10.500 turistas representam a amostra da pesquisa. Essa aqui está com cara de certa. Vamos deixar ela aqui e ver se tem alguma coisa mais certa do que essa. Terceira, não é possível determinar a amostra da pesquisa. Por que está errado? Porque é possível sim, tá bom? Tem jeito sim. A população da cidade, não é uma justificativa muito boa não, mas paciência, tá? A população da cidade é a população da pesquisa. Isso está errado pelo seguinte, porque a população da pesquisa não é a população inteira da cidade. Vamos imaginar assim, o pesquisador chega e fala assim, ó, você mora aqui, provavelmente a primeira pergunta deveria ser aonde a pessoa que foi abordada mora. Se falar que mora na cidade, aí não, né? Aí já, então você não serve para a minha pesquisa, né? A partir do momento que a pessoa responde, eu sou de tal lugar, fora da cidade, aí ela passa a ser parte da pesquisa. Então, a população da pesquisa não é a população da cidade, tá? Isso aqui é que está errado. A população da pesquisa são os 20 mil turistas, tá bom? Isso aqui é coisa para enganar a trouxa, tá? A amostra da pesquisa são apenas 500 turistas. Essa aqui está completamente equivocada, não tem nada a ver. Então, a correta mesmo são que os 10.500 turistas representam a amostra da pesquisa, tá bom? Então, vamos continuando aí. Próxima questão. Para saber os horários de estudo individual, manhã, tarde ou noite, ou madrugada, né, dos alunos de uma escola, realizou-se uma pesquisa em que participaram 230 alunos dos 520 estudantes da escola. Mais uma coisa para a gente pensar aí em relação à população e pesquisa, desculpa, tá? Então, é o seguinte, vamos só pensar numa coisa aqui. Eu estava lembrando, enquanto eu falava sobre essa questão, que no ano passado
eu pude realizar com os alunos um projeto de pesquisa estatística, valendo uma pontuação até boa. E eles entenderam muito bem porque eles foram para a prática. O que era a população, o que era a amostra. Tá? Eles foram para campo mesmo, pesquisar, eles saíram perguntando. Né? Então, foi muito bacana, muito gratificante a pesquisa. Tá? Mas vamos lá então, a gente vai aqui no teórico mesmo. 230 alunos dos 520 da escola. Acerca dessa situação, assinale a opção correta. Bom, primeira pergunta, né? Horários de estudo individual é uma variável qualitativa nominal. Bom, qualitativa, tá ok, é qualitativa, tá bom? Porque você vai responder o quê? Tarde, noite, manhã ou madrugada. Mas por que ela não é nominal? Ela é ordinal simplesmente porque existe uma ordem agradável para se ouvir as respostas. E a ordem é a seguinte, é essa que está aqui no parênteses, tá? Manhã, tarde, noite ou madrugada, tá bom? A ordem mais agradável. Se você responde tarde, noite, manhã, madrugada, ou noite, tarde, madrugada, manhã, vai ficar estranho, né? Então ela é ordinal. A população da pesquisa são os 230 alunos. População não é população, é a amostra, tá? A amostra da pesquisa são os 520 alunos. Também não. Isso aqui é a nossa população. E por fim, a amostra da pesquisa são 290 alunos, que é 520 menos 230. Não, esses 290 aí não são nada, tá? Eles são parte lá da pesquisa, eles são parte da população, mas o número 290 para mim não quer dizer absolutamente nada aqui. Horário de estudos individual é uma variável qualitativa ordinal. Pronto, tá aqui, ó. É realmente ordinal. Bom, se não houver dúvidas, eu vou para a próxima. Se tiver, comenta aí no chat. Se tiver algum problema com áudio, imagem, vai comentando aí no chat, tá? Vocês viram que eu colori a minha caricaturazinha? Eu não tinha nada para fazer um dia desse, comecei a pintar e ela ficou colorida, ganhou uma corzinha, tá bom? Acho que ficou mais bonitinho. Bom, questão 4. Observe, considerando as informações apresentadas na tabela abaixo, essa tabela aqui, que se eu não me engano, no exercício de vocês, ela era enorme. Aí eu deixei, né? Eu usei uma questão parecida com o 8º ano e eu tive o cuidado de ir lá e recortar, e ela ficou desse tamanhozinho. Mas ela era bem grande, tá? A tabela de vocês. Mas o que me interessava era aqui no começo. Então a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos na primeira questão lá de hoje. Então sexo, vamos lembrar aqui, quantas vezes? Não. Sexo é uma variável qualitativa nominal ou ordinal? Bom, aí é que dá briga, tá? Eu chamo de nominal. Tem gente que fala, tem uns caras machistas aí que falam assim, é ordinal, porque tem que ser primeiro masculino e depois feminino. Não. Onde é que está escrito isso? Né? Que tem que ser masculino primeiro e depois feminino. Tá bom? Então eu chamo ela de qualitativa nominal. Idade, quantitativa discreta, tá? Discreta, idade número inteiro. Nível de escolaridade, qualitativa ordinal, tá? Nível de escolaridade é ordinal. Estado civil, eita bagaceira. Estado civil, casado, solteiro, amaziado, amancebado, não. Bom, estado civil vai ser uma variável qualitativa ordinal ou nominal? O que vem primeiro? Não importa. Então, ela vai ser uma qualitativa nominal, tá? Transporte, qualitativa também, tá? A resposta não é um número, é uma palavra, carro, ônibus, etc. E aqui também não tem uma ordem a ser seguida, por isso, nominal. Renda mensal, aí renda mensal a gente já sabe, né? Em salários mínimos, sim, olha só, aí é que tá. Aqui tem a pegadinha, tá? Deixa eu falar um pouquinho sobre essa antes da gente resolver a questão. Renda mensal em salários mínimos. Olha o jeito que aparecem as respostas aqui, ó.
5, 6,4 salários mínimos, 7, 8,2. Se você quer saber quanto é 6,4 salários mínimos, basta você saber quanto é um salário mínimo, né? Então, sei lá, eu não sei quanto é que é um salário mínimo. Eu vou supor aqui que seja R$ 1.000, tá? Não sei, acho que há um pouco mais ou um pouco menos. Tá? O que seria 6,4 então? 6,4 seria x. Você faz essa regrinha de 3 aqui e acha quanto é 6,4 salários mínimos, tá? Então, assim, tá vendo que ele está aceitando respostas do tipo 6,4, 8,2 e tal? Então, ela é quantitativa e ela não é discreta, não. Ela é contínua, tá bom? Aqui é que veio a pegadinha da questão. Então, salário mínimo, se fosse só número inteiro aqui como resposta, seria discreta, mas essa aqui é contínua. E aí vamos para as opções. Opção 1, sexo, nível de escolaridade, estado civil e transporte são exemplos de variáveis qualitativas. Então vamos lá. Qualitativa, sexo, está correto. Nível de escolaridade, correto. Estado civil, qualitativa, correto. E transporte, qualitativa, correto. Então a primeira está certa. Idade e renda mensal são quantitativas discretas. Idade, quantitativa discreta. Renda mensal, Então aqui, ó, essa segunda está errada, tá? A terceira, idade, é um exemplo de variável quantitativa discreta. Nesse caso, não. Então a terceira também está errada. Acho que eu já vou ter problema com essa questão, porque todas elas trazem ou 2 ou 3. Então essa realmente aqui deu uma zebrinha aqui, tá? Depois a gente vê isso aí. 4. Renda mensal é exemplo de uma variável quantitativa contínua. Renda mensal quantitativa contínua. Essa 4, deixa eu ver se eu estou na cor certa. Essa 4 sim está correta, tá? Quantitativa contínua. Quais as afirmações acima são verdadeiras? Então, somente 1 e 4, tá? Então, pessoal, eu vou lá no exercício e vou aceitar quem marcou essa ou essa, tá? Porque aqui aparece a 1 e 4 e também aparece a 2. Aqui aparece 1 e 4, mas também aparece a 3, tá? Quem falou que a 1 não está correta não vale, tá bom? Aqui não tem a 4, então nessa não serve, e nessa aqui tem todas. Então vou aceitar quem fez essas duas respostas. Ainda dá para alterar isso lá, tá? Me perdoem aí por esse pequeno equívoco. Acontece. E a questão 5. Bom, em uma academia de ginástica existem 320 alunos. Machistas não passarão e estão dizendo que eu escrevo bonito no PC. Eu acho que não, cara. Eu acho que eu escrevo mais feio ainda. Mas paciência, né? Vamos lá então. Em uma academia de ginástica existem 320 alunos cadastrados. Ok, 320 alunos. O gerente resolveu realizar uma pesquisa para planejar um melhor atendimento aos seus clientes. Para a pesquisa, foram selecionados aleatoriamente 88 alunos. Pessoal, tá claro aqui, ó, população, todo mundo que está na academia, todo mundo teve a chance de participar, já que na minha amostra aqui, ó, foram selecionados aleatoriamente 88 alunos. Sobre os períodos manhã, tarde e noite, mais frequentados, a idade, o peso e a altura. De acordo com a situação acima descrita, assinale a opção correta. Mas antes, eu quero fazer o seguinte. Modalidade. Modalidade, com certeza, é uma variável, modalidade, desculpa, é uma variável qualitativa nominal, tá? Não é ordinal, porque não tem uma modalidade que tem que vir primeiro. O que mais? Modalidade. Que mais? Período. Período também
é uma variável qualitativa. Só que essa aqui é ordinal, né? O ideal é que a gente fale manhã, tarde, noite, e não tarde, manhã, noite, né? A idade, depois vem peso e altura. Essas três variáveis são ambas quantitativas. A idade costuma ser uma quantitativa discreta, peso costuma ser quantitativa contínua e altura quantitativa contínua também, tá? Porque o peso, ele tem lá a parte decimal, né? Então, 85, alguma coisa, né? Que é em peso quilos aí no caso, errado, mas tudo bem. Altura, né? 1,55, 1,78. Então, tem essa parte decimal aí. Portanto, é discreta, tá bom? Uma vez que está tudo identificado, vamos para as opções. A população da academia é de 88 alunos. Está errado. Por quê? Porque não é a população, né? É a amostra. Aí aqui inverteu. A amostra da academia é 320. Não é. É população, tá? Então, esse é o erro aqui, tá? Inverteu-se os conceitos. Existem 6 variáveis na pesquisa. Vamos ver. Deixa eu contar de novo aqui, porque agora eu fiquei na dúvida. Modalidade, período, idade, peso e altura. Não, existem 6 variáveis, existem 5 variáveis, tá? Por isso que ela está errada. Existem exatamente 3 variáveis qualitativas. Bom, não tem 3, né? Tem 2, tá bom? Então tem 2 qualitativas. Existem apenas 2 quantitativas discretas. Vai ter que ficar essa aqui, e eu acho que é porque eu considerei peso discreta na hora que eu elaborei o item, tá? Então, quantitativa aqui, ó, pessoal, discreta, tá? Eu considerei peso aqui quantitativa discreta. Provavelmente porque eu não considerei número inteiro, tá bom? Essa questão ela é adaptada de um material que chegou pra gente aí da Secretaria de Educação, tá bom? E aí eu fiz as adaptações nela aí para transformá-las, porque eu achei que elas estavam muito sem graça. E provavelmente eu devo ter pensado em peso como quantitativa discreta, não considerando a parte decimal, tá bom? Bom, o que eu tenho agora para vocês, a partir de agora, alguém está perguntando... Vamos lá. Deixa eu ver as dúvidas aqui. Por que a 3 não está certa? A 3 dessa última questão, né? Eu fiquei confusa. A idade não era quantitativa discreta. Idade quantitativa discreta. Sim, quantitativa discreta, tá aqui. Tá? Quantitativa discreta. A dúvida do Carlos Silva está respondida. Quantitativa discreta. E o Luiz está perguntando por que a 3 não está certa. Ah, deve ser da questão anterior. Então, deixa eu ver aqui. Por que a 3 não está correta da questão anterior? Idade é um exemplo de variável quantitativa. Ah, é por isso. Ah, sim, vamos arrumar então isso aqui, não tem problema. Idade quantitativa discreta. Eu coloquei certo aqui, acho que pensei errado. É verdade, pessoal, vocês têm razão. Nossa senhora, o professor está dormindo ainda. Então essa aqui era para ser... Engraçado que eu fui de verde e coloquei um X, mas está certa. Tá? Então a correta aqui é 1, 3 e 4. É essa opção aqui, tá? Não vou precisar mudar nada não, graças a Deus. Tá bom? Então rolou até um teorema de professor Girafales aqui, né? Eu só errei porque eu achei que eu estava errado. Tá bom? Então acho que está tirada aí a dúvida. Vamos para... Onde é que estamos agora? Onde estamos agora? Onde estamos agora? Tá. Agora eu ia fazer o seguinte. Eu queria responder com vocês, só para aproveitar a presença de vossas excelências aqui comigo, uma questão de ponto, uma de reta e uma de circunferência, tá? Só para a gente não esquecer. E aí, deixa eu só ver o seguinte aqui. Por que eu tenho esse monte de gente online e
tão poucos joinhas. Bora, vamos clicar nesse joinha aí e vamos inscrever no canal, viu? Vocês têm que me ajudar. Vocês não estão me ajudando, seus canalhas. Tá bom? Me dá uma força aí, pelo amor de Deus. Bom, vamos então para as questões aí de ponto, reta e circunferência. Aí eu peguei itens das folhas que eu tinha mandado para vocês, tá? Revisão de ponto, não sei se vocês lembram lá, revisão de retas, revisão de circunferência. Desculpa. Então, essa questão 13, por exemplo, aqui, é uma questão lá da primeira folha, da parte da revisão de ponto, tá bom? Então, essa questão tá lá na revisão de ponto. Não sei se está muito visível, não consegui colocá-la maior aqui, mas acho que dá para ver, tá? Então, calcule a área do triângulo ABC, sabendo que esse triângulo é isósceles. Pela figura ele não está muito isósceles não, né? Está dizendo que AB é igual a C. No caso seria esse lado aqui e igualzinho a esse, tá? O que não é muito visual aqui. Mas vamos acreditar, já que está escrito. Então, calcule a área do triângulo ABC. Pessoal, a gente já pode definir o seguinte. Se esse triângulo é isósceles, então de A até B, o ponto A é o ponto 0,8. O ponto B é o ponto 0,18. É óbvio que a distância de AB, é óbvio que a distância aqui que vai de A até B é 18 menos 8, que dá 10. Então, sabendo que esse pedacinho aqui mede 10 e que esse pedacinho aqui também mede 10, bom, agora eu preciso saber o seguinte, seria muito legal se eu soubesse, aí vocês vão falar, poxa, mas a área de triângulo pode ser base vezes a altura dividido por 2. Pode ser, não tem o menor problema. Na verdade, tem um monte de jeitos agora de fazer esse item, né? Você podia fazer a área do triângulo inteiro e tirar essa partezinha aqui, né? Seria uma outra opção. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar as ideias somente de geometria analítica. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu sei que aqui é 10 e daqui até este ponto aqui, ó, tá pequenininho, mas acho que dá pra ver. Daqui até este ponto vale 8, então eu acabei de perceber que eu tenho um triângulo retângulo assim, ó. Aqui 10, aqui 8. E se você conhece um pouquinho de ternas pitagóricas, enquanto eu vou falando, eu vou escrevendo aqui, sugiro que vocês que estão pensando em Enem, dê uma olhada nisso aqui, tá? Existem bons sites que falam de ternas pitagóricas, tá bom? Se você quiser economizar tempo de resolução de questão, eu sugiro que você dê uma olhada nisso, tá bom? Porque a terna pitagórica, uma das mais conhecidas é essa, 6, 8, 10, tá? 6, 8, 10 é uma terna pitagórica extremamente conhecida, ou seja, eu sei que um lado é 8 e a hipotenusa é 10. O outro cateto, se eu conhecer essas ternas, algumas delas pelo menos, eu nem preciso fazer conta para saber que é 6, tá? Então, o que eu posso dizer sobre o ponto C? O ponto C é x e 0, 6 e 0, tá bom? E aí, repito, você pode fazer da maneira que você achar melhor agora. Repito, uma ideia muito boa seria fazer a área do triângulo inteira, menos essa partezinha vermelha aqui de baixo. Mas eu vou fazer assim, ó. Eu sei que a área de triângulo, a área de qualquer triângulo, sempre é a metade do módulo do determinante. Então, eu posso escrever assim, ó, meio vezes o módulo do determinante que eu vou escrever aqui agora. E o determinante ele vai ter 0,8, 0,18 e 6,0. Tá bom? 0,8, 0,18, 6,0. Completo com 1, todo mundo acho que lembra disso. E repito lá as duas primeiras colunas ao lado. Então, 0,8, 0,18, 6,0. E aí faço as multiplicações. A primeira zero, a segunda dá 48, a terceira zero. A próxima é 6 vezes 18.
60, 108, né? Então, menos 108, aqui zera e aqui também vai zerar, tá? E aí eu vou ficar com a metade disso aqui, tá? Metade do módulo disso aqui, tá bom? Então, 48 menos 108, essa tá fácil, né? Essa dá 60, menos 60. Só que o módulo de menos 60 é 60. Então, metade de 60, que é igual a 30 unidades de área. Portanto, opção C, tá bom? Então, vou falar mais uma vez, eu sei que está meio repetitivo, mas tinha outras maneiras de fazer, claro que tinha, tá? Essa aqui é apenas uma delas, tudo bem? Bom, vou passar aqui para questão de retas, revisão de retas, e dar uma visitadinha aqui. Ok. Então vamos lá, para revisão de retas, tá, pessoal? Aqui. Observe no gráfico, observe o gráfico das retas RS de equações. Então a equação de R é essa aqui. É essa aqui. E a equação de S é essa coisa estranha aqui, tá? Eu quero saber qual é a inclinação da reta S. O que é a inclinação mesmo? Coeficiente angular. Se você pensou isso, tá corretíssimo, tá? Bom, então eu já vou fazer o seguinte. Eu sei que a equação de R é 3x mais 2y igual a 4. Essa é da R. Da S está assim, ó, x mais my é igual a 3. Então, R é essa, S é essa aqui, x mais my, que é igual a 3. Tudo bem. Aí eu percebo que aqui eu tenho um ponto na figura que é comum às duas retas. O ponto, as coordenadas do ponto são A e meio. Tá? Então esse ponto está nas duas retas. Ou seja, quando x vale A, o y é igual a meio. Então eu posso perder essas variáveis no bom sentido, né? X e y aqui, e trocar por A. Nesse momento eu tenho as variáveis x, y e m no meu sisteminha de equações. Eu posso trocar essas três variáveis por apenas duas, no caso A e M. E é isso que eu vou fazer agora. Então, eu já sei que quando x é A, y é meio. Então, a equação da reta R vai passar a ser 3A mais 2 vezes meio, que é igual a 4. A segunda equação vai passar a ser A mais m vezes y, m vezes meio, igual a 3. Então, meu sisteminha já está começando a ficar um pouquinho mais fácil de resolver. Por quê? Porque na primeira equação tá fácil ver quem é A, né? Então, 3A, 2 vezes meio, dá 1. Né? Então, vai ficar 3A mais 1, que é igual a 4. Na de baixo, A mais metade de M é igual a 3. Tudo bem? Então, meu sistema está ficando com a carinha um pouquinho melhor. Na primeira equação, dá para achar o valor de A, né? Esse 1 vem negativo, 4 menos 1 dá 3, o 3 passa dividindo, então A é igual a 1. Tá? Sabendo que o A vale 1, na segunda já posso escrever que 1 mais metade de M é igual a 3. Agora eu vou só resolver essa de baixo aqui, tá? Resolvendo essa de baixo, eu vou ter que metade de M é igual a 3, mais 1 é menos 1. Então 3 menos 1 dá 2. Então metade de M é igual a 2. Logo, se metade de M é 2, é porque M só pode ser 4. Tá? Então, isso não tá, a questão ainda não está resolvida. Calma aí. Tá? Então, vamos voltar para a equação da reta S, porque ele quer a inclinação da reta S. A equação da reta S, então, ela vai ser reescrita assim, ó. X mais, quem é M mesmo, né? 4? 4y igual a 3. Como é que a gente acha a equação da reta
quando ela está nessa forma aqui, que é a forma geral. A gente faz menos A sobre B. Ou simplesmente isola Y. Se você quiser isolar Y, também pode. Fazendo uma coisa ou outra, porque aqui ó, quem está com x é 1, né? Então, fazendo menos A sobre B, você vai encontrar menos 1/4. Se você isolar Y, também, você vai encontrar lá como coeficiente do x menos 1/4. Então, foi aí, tá? Sinalizem qualquer coisa. O Matheus colocou 3, 4, 5, é a terna pitagórica mais conhecida, né? Por isso que eu até falei que a 6, 8 e 10 é uma das mais conhecidas. A mais conhecida, sem dúvida, é 3, 4 e 5, tá? Bom, vamos continuar. Falta só uma questão aqui, que é a de circunferência. Bom, os pontos A, 4 e menos 2 e B, 2 e 0 são extremidades do diâmetro de uma circunferência de centro AB e raio R. Determine a equação reduzida desta circunferência. Bom, se esses dois pontos são extremidades de um diâmetro, eu não vou ter a pretensão de fazer uma circunferência perfeita aqui, mas seria mais ou menos assim. Está aqui o ponto A, está aqui o ponto B, eles são extremidades do diâmetro. Ou seja, o centro é ponto médio de A e B. Nós queremos escrever a equação reduzida. Para escrever uma equação reduzida, eu só preciso saber quem é centro, quem é o centro e quem é o raio. Tá? São os dois elementos de uma circunferência. Sabendo centro e raio, eu escrevo a equação dela. Bom, o centro vai ser o ponto médio de AB. Tá fácil, já já a gente faz isso. O raio, bom, aí você pode pegar o seguinte, se você quiser, eu vejo três maneiras de fazer. Ou você calcula a distância de A até O, quando você souber quem é O, ou você calcula a distância de B até O, sabendo que é O, ou então calcula a distância de A até B e divide o resultado por 2. Tá? Fique à vontade para escolher a maneira que você quiser. Eu vou calcular a distância de B para O. Tá? Já você vai entender por que eu vou fazer de B para O e não outra coisa. Então vamos lá. O centro, então, ponto médio. Então, para achar o centro aqui, vamos calcular o ponto médio de A e B. Esse vai ser o meu centro. Então, quem vai ser o x do meu centro, do centro da minha circunferência? Então, 4 mais 2 dividido por 2. 4 mais 2 dá 6, que dividido por 2 é 3. E quem é que vai ser o y do centro da minha circunferência? Menos 2 mais 0. Menos 2 mais 0 sobre 2, que dá menos 2, dividido por 2, que dá menos 1. Logo, portanto, a gente tem aí, então, que o centro da circunferência que eu estou procurando é 3 e menos 1. Até aqui, fácil demais, né? Bom, e o raio dessa circunferência? O raio eu vou calcular como sendo a distância de B até O. Tá? Lembrando que eu tinha outras opções para achar o raio, tá? Mas eu optei por essa. Tá bom? Então a distância de B até O, BO, vai ser igual a raiz quadrada, e aí vamos olhar para os pontos B e O. Ah, tá, eu chamei de O aqui, agora estou chamando de C, né? Não tem problema não, a gente arruma isso aqui, tá? Em vez de chamar de C, eu vou chamar de O. Aqui tá C, aqui também e aqui também. Então, vou chamar de O. Aqui é o ponto O e aqui também é o ponto O. Pronto, ficou melhorzinho agora, né? Então, a distância de B até O vai ser a raiz quadrada. Aí você olha para o ponto B e olha para o ponto O, tá bom? Então, ponto B e ponto O. Eu vou fazer assim, ó, do O para o B, tá? 3 menos 2 ao quadrado, mais menos 1 menos 0 ao quadrado.
E vamos em frente. 3 menos 2 dá 1, que ao quadrado é 1 mesmo. Menos 1 menos 0 dá menos 1, que ao quadrado também é 1. E aí 1 mais 1 é igual a raiz de 2. Então tá aqui o raio da minha circunferência, tá? Feito isso, eu agora vou lembrar que como é que fica a equação reduzida de qualquer circunferência. Sempre é isso aqui, ó. É o x menos o x do centro ao quadrado, mais o y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio elevado ao quadrado, tá? É assim que a gente determina a equação reduzida de qualquer circunferência. Como é que a gente vai escrever, então? Com o centro O e o raio raiz de 2. Então, vamos lá. A minha equação, então, será x menos o x do centro, 3 elevado ao quadrado, mais y menos y do centro. Só que menos e menos dá mais, né? Então, y mais 1 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, que é raiz de 2 ao quadrado, ou seja, simplesmente 2, tá? Então, tá aqui a solução dessa questão. Se você quer ver outras questões resolvidas dessas folhas anteriores de geometria analítica, sinaliza nos comentários no chat ou em qualquer vídeo referente ao tema. Tá? Então você pode ir lá no canal, pode vir aqui no canal, aliás, e lá no vídeo sobre circunferência. Professor, resolve a questão tal da revisão de retas, resolve de circunferência, não sei, não importa. Tá bom? Fique à vontade para comentar onde você achar melhor. Pode mandar por mensagem também do GR8, se você quiser. Tá bom? E por último, deixa só para a gente encerrar e eu poder ir lá para o Google Meet tirar as dúvidas. Eu tenho aqui um comentário que eu não respondi. No exercício a correta está 1, 2 e 3. Bárbara, é o seguinte, quando eu faço alterações lá na correção, graças a Deus ele altera automaticamente, tá? Então eu não preciso, graças a Deus, ir olhando aluno por aluno. Eu só vou lá e faço a alteração automática e ele atribui corretamente. Então, eu já vou fazer essa alteração, pode ficar tranquila, tá bom? E que mais? Alguém está falando bora para onde? Ah, tá, lá pro Google Meet? Só se for. Então, é isso. Pessoal, então, de novo, dá o joia, se inscreve no canal. Vou aguardar vocês aí na semana que vem, às 10 horas. Se a gente deixar especificado que sempre às 10 horas vai ter um encontro nosso, toda segunda-feira, não vai precisar daquela agonia, né? De ficar avisando no final de semana e tal. Nem eu gosto disso, não gosto de incomodar vocês. Então, vamos deixar claro assim, ó, toda. Então, beleza, tá, Bárbara? Eu vou ajeitar lá. Então, toda segunda-feira, 10 horas, a gente se encontra. Seja YouTube, seja Google Meet, telepatia, pombo correio, não sei, vou dar um jeito, tá? De alguma forma a gente vai se encontrar lá no Google, toda segunda-feira às 10 horas. Beijo para todos vocês, saudade de todos vocês. Tomara que isso passe logo, vamos rezando, vamos nos cuidando também para que passe logo isso e que a gente possa se encontrar de novo e voltar ao dito, né, normal das nossas vidas. Fiquem com Deus, até a próxima, se inscreve no canal. Tchau.